Olá e bem-vindos! Sabe aquela história clássica de TI? Uma empresa decide que precisa de governança. Aí joga um caminhão de dinheiro na implementação do ITIL, contrata consultoria, faz workshops. 6 meses, um ano depois, a gente olha para a operação e nada mudou. Pior, às vezes as coisas parecem mais lentas, mais burocráticas. Exato, a promessa de eficiência virou um fantasma. A única coisa que aumentou foi a quantidade de formulários e a frustração da equipe. O que diabos aconteceu? Essa cena de crime corporativo é o que a gente vai investigar hoje. E para funcionar como nosso guia forense, estamos com material excelente de Ronaldo Magalhães, da série dele ITIL para C-Level. A nossa missão aqui é fazer a autópsia de um projeto ITIL fracassado, usando os 8 erros fatais que ele identifica como nossas ferramentas. Mas antes de apontar o primeiro culpado, o Magalhães sugere que a gente olhe para a motivação. Tipo, por que afinal a empresa queria implementar o ITIL? O que ela esperava ganhar com isso? Essa pergunta, que parece tão básica, muitas vezes nem é feita. E a falta dessa resposta inicial é como construir uma casa sem planta. Você pode ter os melhores tijolos, o melhor cimento, mas o resultado vai ser, no mínimo, caótico. E o mais irônico é que o próprio ITIL oferece a planta, o mapa. O autor nos lembra dos 7 princípios norteadores. Eles não são só uma lista bonita para colocar num slide, sabe? Eles são a consciência do projeto. São a bússola que, se for ignorada, garante que o navio vai bater no primeiro iceberg. Então, antes da gente mergulhar nos erros, vale a pena ter essa bússola em mãos. Quais são esses princípios? Claro. E vamos passar por eles de um jeito prático. O primeiro é foco no valor. Ou seja, tudo que você faz tem que gerar um benefício tangível para o negócio. Segundo, comece de onde você está. Não tente demolir tudo e construir do zero. Terceiro, progrida iterativamente com feedback, um passo de cada vez. Vê o que aconteceu, ajusta e dá o próximo. Quarto, colabore e promova visibilidade. Ninguém faz nada sozinho e no escuro. Quinto, pense e trabalhe de forma holística. Entender que mexer uma peça afeta o tabuleiro inteiro. Sexto, mantenha a simplicidade e a praticidade. Se está complicando, provavelmente está errado. E por último, otimize e automatize. Depois que o processo estiver bom, faça ele rodar sozinho. Cada erro que a gente vai discutir é, no fundo, o desprezo por um ou mais desses mandamentos. Entendi. Então, esses 7 princípios são tipo o checklist de sanidade do projeto. Se em algum momento a equipe se sentir perdida, é só olhar para eles. Faz total sentido. Vamos começar a investigação, então? Qual é o primeiro tropeço, a primeira pista de que as coisas vão dar errado? O primeiro erro, segundo Magalhães, é a falta de definição da visão. É começar a jornada sem saber o destino. A liderança de TI ouve que ITIL é bom e decide implementar, mas não para definir. O que a gente quer alcançar com isso? Queremos reduzir o tempo de resolução de incidentes em 30%. Queremos que 99% das nossas mudanças ocorram sem falhas. Sem um alvo claro, a implementação vira um exercício de preencher requisitos. A equipe começa a implementar práticas porque está no livro, não porque resolve uma dor real da empresa. E isso vira um projeto com um objetivo muito vago, tipo melhorar a governança, que não significa nada na prática para quem está na operação. Exatamente. Vira um fim em si mesmo. A pergunta da liderança nunca deveria ser: vamos implementar o ITIL. Deveria ser: qual problema de negócio queremos resolver e como as práticas do ITIL podem nos ajudar. A visão dá o propósito. Sem propósito, o projeto já nasce morto. Só não foi enterrado ainda. E isso já quebra de cara os princípios de foco no valor e comece de onde você está. Certo. Então, o primeiro passo é ter essa visão clara. Mas uma visão, por si só, não paga as contas nem convence a diretoria, né? O que me leva a pensar no segundo erro que o Magalhães aponta, a falta de clareza no business case. Se a visão é o destino, o business case é o mapa que você apresenta para convencer os outros a pagarem pela viagem. E não precisa ser um documento de 50 páginas. Pode ser um slide. Mas ele precisa responder a 3 perguntas de forma brutalmente honesta. Quanto vai custar? O que vamos fazer exatamente?
E a mais importante de todas, qual é o retorno sobre o investimento, o famoso ROI. Sem isso, o projeto é visto como uma coisa da TI, um custo. um custo. E o que acontece com custos na primeira revisão de orçamento? São cortados. Pois é. Agora, quando você chega para a diretoria financeira e diz: vamos investir X para implementar um processo que, segundo nossas estimativas, vai reduzir as horas paradas do nosso e-commerce em Y, gerando um retorno de 3x em 6 meses, aí a conversa muda. Vira outra coisa. O projeto deixa de ser um custo e vira um investimento estratégico. Ele se conecta diretamente ao princípio de foco no valor. E a pessoa que ouve essa proposta na diretoria e a defende é o tal do sponsor, certo? Porque o terceiro erro da lista é justamente a falta de envolvimento da alta gestão. Não adianta ter a melhor visão e o melhor business case do mundo se eles ficam presos numa gaveta no departamento de TI. Perfeito. O sponsor é a peça-chave. E o erro é pensar que o papel dele é só assinar o cheque. Um bom sponsor é um escudo e uma espada. Ele é o escudo que protege o projeto das disputas por recursos, das briguinhas departamentais, e ele é a espada que abre caminho, removendo barreiras e defendendo a importância do projeto em reuniões onde a equipe de TI nem sequer é convidada. Sem esse patrocínio, o projeto fica órfão. Mas isso não cria uma dependência perigosa? E se o sponsor sair da empresa no meio do projeto? O projeto morre junto. Não deveria ser algo que a cultura da empresa sustenta por si só? Essa é uma ótima pergunta. Sim, cria uma dependência, principalmente no início. Um projeto de mudança cultural como esse precisa de um impulso inicial forte que só um líder executivo pode dar. Com o tempo, à medida que os resultados aparecem e o valor se torna óbvio, a própria cultura começa a absorver a mudança. Os processos se tornam o jeito que a gente faz as coisas aqui. Nesse ponto, o projeto já consegue andar com as próprias pernas. Mas para chegar lá, ele precisa desse padrinho ou madrinha para sobreviver à infância. A ausência dele é um sinal de que, para a empresa, o projeto não é tão estratégico assim. Ok. Então temos a visão, o business case e o apoio da gestão. O plano parece sólido no papel. Onde é que isso costuma desandar na prática? É na hora de montar a equipe que as coisas começam a dar errado? Vamos contratar especialistas em IT para tocar o projeto. Magalhães argumenta que, na maioria das vezes, essa é uma péssima ideia. Por quê? Não seria melhor ter gente 100% focada nisso? A lógica por trás da recomendação dele é muito sutil e inteligente. É como reformar a cozinha de casa. Você não demite sua família e contrata estranhos para morar lá durante a obra. Você trabalha com as pessoas que conhecem os cantos da casa, onde as coisas estão guardadas e o que mais incomoda no dia a dia. Ao usar a equipe existente, a organização aproveita o conhecimento institucional, as pessoas que já entendem a cultura, os processos informais e, principalmente, as dores reais da empresa. E isso gera um sentimento de apropriação, né? De ownership. Exato. O projeto passa a ser nosso, e não algo imposto por uma equipe de fora. Começa-se pequeno, com quem já está no barco, prova-se o valor e só depois, se necessário, pensa-se em criar posições dedicadas. O que é um gancho perfeito para o quinto erro, que é o pecado da ambição, gerenciar mal o escopo. A tentação de querer consertar tudo de uma vez. É a clássica síndrome do prato cheio. A equipe de TI quer mostrar serviço e promete um banquete com entrada, prato principal, sobremesa e cafezinho, tudo de uma vez. No final, a cozinha se atrapalha, a comida demora, chega fria e não consegue entregar nem o pãozinho da entrada no tempo certo. Isso viola de forma gritante o princípio de progredir iterativamente com feedback. Um escopo gigante é a receita para o desastre. Atrasos, estouro de orçamento e, o pior, a frustração geral que desacredita o projeto inteiro. E qual seria a abordagem correta, então? A abordagem correta é servir um prato de cada vez. Escolha a maior dor do negócio hoje. É o número de incidentes críticos. Então foque em estabilizar o gerenciamento de incidentes. Entregue valor rápido, mostre que o paciente parou de sangrar, colete feedback, aprenda com o processo e só então pense no próximo prato. É um ciclo virtuoso. Começar pequeno não é falta de ambição, é inteligência estratégica. Falando em equipes e pessoas, chegamos a um ponto que talvez seja mais sobre psicologia do que sobre tecnologia. O sexto erro,
ignorar a resistência dos colaboradores. E esse é o erro que afunda projetos tecnicamente perfeitos. Muitas lideranças tratam a implementação do ITIL como se fosse a instalação de um software, mas é um projeto de gestão de mudança cultural. Imagina um analista sênior que resolve problemas do jeito dele há 15 anos. Ele é o herói, a pessoa que todo mundo procura quando tudo está pegando fogo. De repente, chega o projeto ITIL e diz: agora você precisa abrir um ticket, preencher este formulário, seguir este processo. Para ele, isso não é ajuda, é uma ofensa. Estão tirando a capa de herói dele. Exatamente, ele não vê como uma melhoria, vê como burocracia e desconfiança no trabalho dele. E ele vai sabotar o projeto, consciente ou inconscientemente. A única forma de evitar isso é usar o princípio de colabore e promova a visibilidade. É preciso sentar com esse analista e mostrar como o novo processo, na verdade, vai lhe dar superpoderes. Dados para provar o valor do trabalho dele, menos interrupções, tempo para atuar em problemas mais complexos. É preciso comunicar o porquê da mudança, ouvir as preocupações e transformar resistentes em aliados. Se você ignorar o fator humano, pode ter os processos mais lindos do mundo desenhados no Visio. Eles jamais sairão do papel. Espera, mas esse próximo erro me parece um pouco contraintuitivo. O 7º. Aplicar ITIL em tudo. A ideia de um framework não é justamente padronizar as coisas? Onde se traça a linha entre aplicação consistente e burocracia excessiva? Ótima pergunta. É o famoso ter um martelo e achar que tudo é prego. O princípio norteador que se aplica aqui é: mantenha a simplicidade e a praticidade. O ITIL é uma caixa de ferramentas, não uma bala de prata. A aplicação tem que ser criteriosa. Digamos que você tem uma equipe pequena de desenvolvimento que trabalha com agilidade, fazendo dezenas de pequenas entregas por dia. Se você tentar forçar um processo formal de gerenciamento de mudanças do ITIL, com um comitê de aprovação para cada uma dessas entregas, você não está melhorando a governança. Você está matando a agilidade do time. Exatamente, você está matando a agilidade. Então a pergunta a ser feita é: isso ajuda ou atrapalha o fluxo de valor? Precisamente. A aplicação de uma prática ITIL tem que remover um gargalo, reduzir um risco real ou agregar valor de forma clara. Se a resposta for não sei ou talvez, é provável que você esteja apenas criando uma camada de burocracia que vai deixar o trabalho mais lento. O bom senso, nesse caso, é a melhor ferramenta de governança. O objetivo é azeitar a máquina, não jogar areia nas engrenagens. Chegamos ao 8º e último erro, que, na minha opinião, é o que amarra e talvez cause todos os outros. É a falha de mentalidade por trás de tudo. Usar o ITIL como uma receita de bolo. Este é, sem dúvida, o erro conceitual mais profundo. Seguir o framework cegamente como se fosse um manual de instruções sagrado que não pode ser questionado, ignora o princípio mais estratégico de todos. Pense e trabalhe de forma holística. Uma abordagem holística exige que você considere o contexto único da sua empresa, a cultura, o tamanho, a maturidade dos processos, os objetivos de negócio. O que funciona para um banco multinacional com milhares de funcionários vai ser um desastre para uma startup de tecnologia com 50 pessoas. É a diferença entre seguir uma receita à risca e entender os princípios da culinária para poder adaptar e criar. Perfeita analogia. Tentar forçar uma implementação by the book, sem essa adaptação, é como tentar encaixar uma peça quadrada em um buraco redondo. O resultado é um sistema disfuncional que gera atrito, que ninguém entende o propósito e que é rapidamente abandonado na prática, embora continue existindo oficialmente nos documentos. A beleza do ITIL não está nas suas regras, mas na sua adaptabilidade. É um guia, não uma lei. Fantástico! Vamos tentar amarrar tudo isso. Pela análise de Ronaldo Magalhães, o que fica claro é que o sucesso de uma implementação ITIL tem muito pouco a ver com a tecnologia ou com o manual em si. O segredo parece estar em ter uma visão de negócio clara, conseguir o apoio das pessoas certas, começar pequeno para entregar valor rápido e, acima de tudo, lembrar que é um guia flexível, não um conjunto de regras rígidas. É exatamente essa a síntese. A mensagem central é que os frameworks devem servir ao negócio, e não o contrário.
Uma implementação de ITIL é um sucesso quando ela torna a vida das pessoas mais fácil, simplifica operações e entrega um valor que o cliente final consegue perceber. No momento em que ela começa a criar complexidade, a gerar mais trabalho para justificar o próprio processo, foi o momento em que o projeto se perdeu completamente de seu propósito. E isso nos deixa com uma reflexão final construindo em cima de tudo que discutimos. Se o erro fundamental é tratar o ITIL como uma receita de bolo inflexível, fica uma pergunta para se levar para a próxima reunião de projeto. Considerando este cenário, qual seria o primeiro sinal, a primeira frase ou comportamento em uma reunião que denuncia que a equipe está tratando o framework mais como uma receita de bolo do que como um guia adaptável? O que seria a bandeira vermelha de que o projeto está indo na direção errada?